Oi pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo, o objetivo é tratar sobre dois temas ainda dentro do contexto de multiplexadores. O primeiro seria a expansão dos meus MUX, tá? E o outro seria a redução de multiplexadores. E o que seria exatamente isso? Ora, a gente viu que os multiplexadores, eles são circuitos que vão me permitir selecionar entre diferentes canais de entrada, ou diferentes canais de dados, para uma única saída, né? Então, eu consigo fazer esse chaveamento de transmissão de dados, o que é muito importante aí para diversas aplicações. Nesse contexto, é interessante que a gente possa, a partir de um multiplexador mais simples, construir multiplexadores mais complexos. Ou seja, a partir de multiplexadores com menos entradas, eu consigo expandir ele de forma que eu consiga lidar com mais entradas. E da mesma forma, dependendo da aplicação, eu posso ter à minha disposição um multiplexador que ele é mais complexo, tem mais entradas, e eu quero utilizar apenas um subconjunto daquelas entradas. Então, na aula de hoje, a gente vai tentar abordar isso aí, tá? O primeiro problema, para exemplificar isso, seria o contexto da gente tentar tratar, né, construir um MUX 4 para 1, então com 4 entradas aqui de dados, do meu I3, I2, I1 e 0, né, minha saída, onde eu tenho meus dois lá sinais de controle, C1, C0, tá? E eu quero construir esse carinha aqui utilizando o MUX 2 para 1, multiplexadores 2 para 1. Então, como será que eu posso fazer isso? É possível, não é possível, tá? Então imagine, vocês têm vários e vários MUX 2 para 1 e vocês precisam chavear 4 entradas, selecionar entre 4 entradas distintas de dados. Então nesse contexto, meu MUX 2 para 1, meu bloco básico, né? Só para deixar aqui registrado, vocês teriam duas entradas, né? I1 e 0, uma só chave de seleção C, sua saída é S. Legal? Então vejam, para tratar com esse tipo de problema, tem uma estratégia muito simples e muito óbvia para a gente começar, tá? Que seria, observem aqui qual é a interface do bloco que você está querendo gerar. A interface, se vocês lembrarem, sobre todas as vezes que a gente falou sobre esse tema, né? É exatamente quais são os sinais de entrada e saída, né, que o meu bloco possui. Nesse caso aqui, a gente já verifica de cara, né, que eu tenho 4 entradas de dados, uma só saída, né? Então vamos começar com as entradas de dados e tentar trabalhar com esse bloquinho para que a gente possa lidar com essa mesma quantidade que é o meu desejo, né? Então, obviamente, você já deve observar o que? Para eu construir um MUX 4 para 1, eu vou precisar lidar na minha entrada com 4 entradas de dados, e 3 e 2, e 1 e 0. Como eu tenho aqui meus MUX 2 para 1, né? Eu vou precisar de pelo menos 2 MUX 2 para 1 para fazer isso. Legal? Esses carinhas aqui ele tem uma chave de seleção. Por enquanto a gente não vai dizer como conectar essa chave de seleção. A gente vai começar tratando com entradas de dados, depois com saída de dados. Depois vamos observar as combinações para que a gente consiga definir como conectar essa chave de seleção de forma a ter replicado o comportamento do meu MUX 4 para 1. Legal? Então, aqui, para esse lado de cá, tudo ok. Está igual ao meu MUX 4 para 1. Agora, para esse lado de saída, vocês verificam que não está, né? Então, o ideal era que eu tivesse apenas... O que eu preciso, na verdade, é que tenha apenas uma saída. Então, nesse contexto, o que é que a gente vai precisar fazer aqui? Dessas duas saídas, eu tenho que tornar possível a seleção de uma delas, né, para se transformar em apenas uma saída, ou seja, mais um MUX, né, 2 para 1, com uma só saída, nos quais eu posso conectar, olha, minhas entradas de dados, né? Legal. Então, entrada e saída tá ok. Entrada de dados e saída de dados. O que falta aqui para mim agora é
tenho 3 chaves de seleção, enquanto o MUX 4 para 1 eu tenho apenas 2. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar observar o que cada uma dessas chaves aqui ela está fazendo, de fato. Que tipo de entrada, que tipo de seleção que eu realizo ao modificar o valor dela, tá? Então, note, vamos começar por essa aqui, que está mais próximo da saída, tá? Quando eu coloco 0 aqui, né, eu devo estar selecionando, vamos supor que 0 seleciona esse grupo e 1 esse, tá? Então, 0 sempre está relacionado ao de baixo e 1 ao de cima. Então, quando eu colocar 0 aqui, eu estou selecionando quem? Esse multiplexador. E esse multiplexador seleciona entre 1 e 0. Tá certo? Então, ó, com esse carinha aqui igual a 0, eu seleciono e 0 ou 1. Depende do valor dessa chave de seleção. Quando eu coloco essa chave de seleção para 1, eu estou selecionando esse multiplexador, a saída dele, que ele, por sua vez, seleciona em 3 ou em 2. Ou seja, quando essa chave de seleção é 1, eu estou selecionando entre i3 e 2. Tá certo? Se vocês pensarem isso aí em binário, esse carinha aqui, ele tem uma significância maior, né? Ele consegue abranger mais valores do que esses aqui da ponta, tá? Então a gente vai dizer que esse cara aqui, ó, ele seria o meu C1. Então, ó, se eu volto lá para o meu multiplexador de fato, aqui, né, eu tenho uma palavra binária. Se eu tiver 0 aqui, se eu tiver 0 no meu C1, né, se o C0 for 0, eu estou selecionando de 0. Se o C0 for 1, estou selecionando de 1. Estou notando? Se o meu C1 for igual a 1, se o C0 for 0, eu estou selecionando de 2. Se o C0 for 1, eu estou selecionando de 3. Então, de fato, ó, essa chave de seleção aqui, ela realiza o mesmo comportamento, a mesma função do meu C1. E aí restam essas outras duas aqui, tá? Essa e essa. Se eu observar direitinho, o que é que está faltando apenas? Apenas o meu C0. Então, ó, se eu coloco aqui C0 e aqui C0, eu vou ter exatamente o comportamento que eu gostaria, tá? Por quê? 0, 0. Então, C1, 0, C0, 0. O que é que vai acontecer? Sai 0. Não é? Ó, 0 está vindo para cá, porque C0 é 0. C1 é 0. É ele que passa para a saída. 0 aqui e 1 aqui. 1 aqui, selecione 1, que é o que vai passar até a minha saída. C1, 1, C0, 0. Agora, C1, eu estou selecionando esse caminho, né? E C0, 0, eu seleciono o meu I2. Então, 1, 0, eu estou selecionando I2. Então, de fato, olha, o que está acontecendo? O que está aqui mais próximo dessa minha saída, né? O que abrange a maior quantidade aqui de entradas, é outra forma de pensar, é o bit mais significativo da minha palavra de seleção. E depois eu tenho, né, pelas minhas colunas aqui, o bit menos significativo. Então, esse carinha aqui, esse arranjo, ele funciona exatamente como um multiplexador 4 para 1. Legal? Então, a gente fez aqui uma expansão. Legal. Então, ó, e se eu quisesse, na verdade, no lugar de trabalhar com um 4 para 1, eu quisesse criar um 8 para 1? Aí a gente poderia pensar da mesma forma, que é, primeiro, observa as entradas de dados. Eu tenho 8 nesse caso, né? Lembra, eu estou querendo criar um MUX 8 para 1, tá? Então, para ter 8 entradas de dados, usando 2 para 1, eu preciso de 4 MUX aqui na primeira coluna. Então, ó, eu tenho meus 4 multiplexadores aqui, né? Deixa eu botar um pouquinho mais para baixo aqui. Tenho 4 multiplexadores, cada um com seu bit lá de seleção. 2 para 1. Legal. Então, eu tenho, ó, i7, i6, i5, i4, i3, i2, i1 e 0. Legal? Aí, lembrem, dado que eu resolvi meu primeiro problema, que é em relação às entradas de dados, o segundo problema que a gente resolve é transformar isso em apenas uma saída. O meu multiplexador sempre chaveia para um único canal, né? Então, ó, eu vou começar a tentar reduzir
essas saídas. E a gente viu que uma forma interessante aí, ó, de realizar esse tipo de comportamento é utilizar multiplexadores 2 para 1. É o bloco base que eu tenho à minha disposição. Então, ó, aqui eu tenho chave de seleção e chave de seleção. Aqui eu ainda não tenho uma só saída, então eu preciso, ó, de mais um multiplexador 2 para 1 para reduzir isso aqui para uma só saída. Agora vem, no MUX 8 para 1, quantas chaves de seleção eu tenho? Vocês lembrarem do que a gente viu nos vídeos passados, vocês vão ter 3 chaves de seleção. Vão ter C2, C1, C0. E aqui vem, qual é o mais significativo dos 3, né? Esse cara aqui ele tem uma palavra então de seleção que seria C2, C1, C0. Então, quando é 0, 0, 0, eu seleciono 0. Quando é 1, 0, 0, eu estou selecionando de 4. Né? Quando é 1, 1, 1, eu estou selecionando o meu i7. Certo? É nessa ordem aí que é o comportamento esperado lá do meu MUX 8 para 1. Tá? Então, observem. Dependendo do meu C2, C2 aqui é o bit mais significativo. É o que vale mais. Né? Então, ó, se o C2 é 0, eu estou selecionando entre 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Né? Porque aqui é 0. Ou seja, 0, 1, 2, 3. Isso é o equivalente, né? 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. Tá legal? Se o C2 é 1, eu vou fazer variar novamente. Ó, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. Só que esse cara aqui é 1. Então, eu estou selecionando entre 4, 5, 6 e 7. Quem é que faz isso para mim? Vocês observarem? Esse carinha aqui é que está me permitindo selecionar entre 0 e 3 e 4 e 7. Para deixar mais claro só o que eu coloquei aqui para vocês, aqui, olha só. Quando eu fixo o meu primeiro bit, né? Você vai variar do 0, 0 até o 1. Tá? Então, ó, do 0 ao 3, né? Quando você fixa esse outro bit aqui, ó, em 1, você está variando entre 4 e 7. Tá certo? Para não ficar só na voz, ficar um pouco mais visual, né? Para vocês entenderem, tá? Legal. Agora vem C2 aqui, né? Qual seria o segundo bit mais significativo? Se vocês começarem a estar anotando o que está acontecendo aqui, o bit mais significativo ele é o que abrange a maior quantidade possível aqui, ó, de entradas. Permite selecionar pela maior quantidade possível de entradas. Então, ó, esse cara aqui, ele seria o segundo. Por quê? Porque ele vai me permitir chavear entre esses 4 ou então esses 4, né? Então, aqui eu teria o meu C1. E, finalmente, ó, o menos significativo é o que tem abrangência apenas de 2 casos de seleção. Tá? Como é que eu sei se tudo isso está certo? Eu posso checar, eu posso tratar, né, com valores aqui distintos. Então, ó, por exemplo, se eu tiver o valor 100, eu espero que saia de 4. Aí eu venho aqui e observo. Se eu tiver 1 aqui, eu estou selecionando esse caminho. Se eu tiver 0 aqui no C1, eu estou selecionando esse caminho de baixo. E se eu tiver 0 no C0, eu estou selecionando de baixo, que é o meu I4. Legal. Se eu tiver 1, 0, 1, eu quero selecionar o meu I5. Então, nesse caso aqui, ó, 1 eu seleciono esse caminho, 0 eu seleciono esse caminho de baixo e 1 eu seleciono o caminho de cima. Tá? E eu posso fazer isso para vários casos. Vocês vão observar que o comportamento desse carinha aqui é igual ao meu MUX 8 para 1. A gente aqui está fazendo a expansão do 2 para 1 para um 8 para 1. Legal? Então, pessoal, o último exemplo que eu vou colocar ainda dentro desse vídeo, acho que dá tempo aqui da gente trabalhar, seria: e se eu quisesse construir um MUX 8 para 1, mas agora eu tenho como bloco base MUX 4 para 1. Como é que eu faço? Comportamento, o processo é o mesmo, tá? Então, ó, primeiro, garante que as entradas de dados estão de acordo com a interface que você quer. Então, os 7 e 6 e 5 e 4, né? Depois você tem um outro bloco aqui, ó, com mais 4. Então, aqui eu tenho i3, i2 e 1 e 0. Tá legal? Esses carinhas aqui, eu tenho 2 bits de seleção, né? Então, lembrando, isso aqui é um 4 para 1. Esse aqui é um 4 para 1.
E aí agora, olha, você tem duas saídas. Eu preciso de uma só saída. Então, o que é que eu iria fazer de cara, né? Você tentaria utilizar um MUX 2 para 1, né? E conectar isso aqui. Só que olha só, eu disse que o bloco base que a gente vai usar é 4 para 1. 4 para 1. E agora esse cara, ele passa a ter 4 entradas, 2 bits de seleção e uma só saída. Aí vem, tenho duas saídas aqui e tenho 4 opções para conexão. Qual o local onde eu conecto? Bom, na verdade, o que a gente vai tentar fazer aqui agora é o seguinte: eu posso selecionar qualquer uma das 4, desde que eu resolva esse problema de pegar um MUX 4 para 1 e reduzir, tá? A gente vai reduzir o comportamento, tá? Para que ele se transforme num 2 para 1. Legal? E aí existem várias opções. Eu vou fazer um pouco mais para cá, para que fique mais claro, tá? Então, olha, dado que você tem aqui um 4 para 1, a minha ideia vai ser brincar com a chave de seleção, tá? Com esses aqui, ó. De forma que eu reduza o alcance que eu tenho em relação às minhas entradas de dados. Aí, como é que eu faço isso? Fixando um valor em uma das entradas. Então, ó, por exemplo, se eu chego aqui e coloco isso aqui em 0, né? Ou seja, conecto isso aqui no terra, é equivalente, né? Quais são os valores possíveis aqui da minha entrada de seleção? Seria 00 e 01. Ou seja, a gente teria, ó, essas duas entradas aqui acessíveis. Essas duas aqui, ó, elas estariam inutilizadas. Por quê? Porque se eu fixar isso aqui em 0, eu jamais vou conseguir selecionar essas entradas para minha saída S. Tranquilo? Então, quando eu coloco 0 aqui, a redução que eu fiz desse MUX aqui de 4 para 1 foi para um 2 para 1, porque agora eu só tenho as palavras de seleção 0001, né? Que me permite selecionar entre essas duas. Então, ó, se eu conectar esse cara aqui no terra, esse cara tem que estar conectado aqui e esse aqui tem que estar conectado embaixo. Legal? Óbvio que eu tenho várias combinações aqui possíveis. Eu poderia estar selecionando isso aqui em 1, ou seja, conectando isso, ó, num VDD ou VCC, né? Atenção, no nível lógico alto. Se eu fizer isso, quais são as palavras de seleção válidas? Um 0 e um 1. Um 0 e um 1, eu estou trabalhando com essas duas entradas aqui, tá? E se eu fosse fazer esse tipo de redução, então, ó, se eu optar por colocar isso aqui em 1, eu tenho que conectar esse cara aqui em cima e esse cara aqui embaixo. Tranquilo, né? Claro que eu tenho outras opções. Outra opção seria o quê? Curto-circuitar. Lembre, por que a gente está reduzindo isso aqui? Porque eu estou querendo reduzir para um 2 para 1. E um 2 para 1 tem apenas uma chave de seleção. Então, vou ter apenas um bit para selecionar entre duas entradas de dados. Legal? Então, se eu fizer esse tipo de redução aqui, ó, né, e colocar aqui minha entrada A, se A for 0, eu estou passando 0 e 0. Ou seja, estou acessando esse carinha aqui. Se o meu A for 1, eu estou passando 1 e 1. Ou seja, eu estou acessando esse carinha daqui de cima. Tá? Então, se eu optar por esse mecanismo aqui de redução, eu tenho que usar essa entrada aqui de baixo e essa entrada de cima. As do meio são inacessíveis. Certo? A gente já viu aí já alguns casos, né? O último caso que a gente teria seria o quê? Que isso aqui é mais difícil de alguém utilizar, tá? Mas eu acho que vale a pena fazer de qualquer forma. Vou até botar o contrário aqui. Tá? Tanto faz aqui, tá, pessoal? Então, eu poderia que uma das entradas estivesse inversa da outra. Então, quando eu colocar 0, por exemplo, o que é que eu vou ter aqui? 1 e 0. Então, eu estaria acessando o de cima. Né? Se eu colocar 1 aqui, você teria 0 e 1, tá? Então, isso aqui, esse tipo de inversão, é um pouco mais... eu não recomendo que a gente utilize ela, tá? Você está aumentando uma porta, né? Uma porta lógica, quando não tinha necessidade. Então, o que é que eu recomendo que a gente use, de fato? Seria
utilizar uma das três combinações iniciais. Ou conecta no terra, ou conecta no VCC, ou faz um curto-circuito. Tá legal? Se tiver uma inversão, você avalia de fato, né? Avalia, olha, é importante avaliar isso, tá? Se eu colocar alguma coisa assim na prova, tiver alguma prova de concurso, ou você realmente já encontrar um circuito como esse, quando você colocar 0, você tem que lembrar, ó, coloquei 0, está entrando 1 e 0. Então, estou selecionando essa de cima com A igual a 0. Tá certo? Se eu coloco isso aqui 1, né, você teria 1 aqui e 0 aqui. Então, teria 0 e 1. Então, ó, com A igual a 1, você estaria acessando esse cara. Então, notem que o comportamento está trocado. Então, esse cara aqui de baixo, ele deveria estar conectado aqui em cima. E esse de cima está conectado aqui embaixo, se eu utilizasse o inversor nessa posição. Certo? Então, sempre, né, preste muita atenção na forma como vocês reduziram, ou como na questão foi reduzida esses multiplexadores, para que vocês não cometam nenhum equívoco, tá? Então, voltando agora aqui para a gente encerrar o vídeo, ele não ficar tão longo, né? O que é que falta para a gente fazer? Ora, decidir como eu vou reduzir isso aqui. Nesse caso aqui eu vou considerar um curto, tá? E dizer quem é o mais significativo, né? Como curto, eu estou conectando aqui e aqui nesse ponto, tá? E perguntar qual é o mais significativo. Esse cara aqui me permite um alcance a todos, né? Então, esse cara aqui seria o meu C2 e eu teria C1, C0, C1, C0. Legal? Então, ó, 1, 0, 0, 1 aqui, 1, 1, seleciono de cima, 0, 0, estou selecionando o meu I4, que é o que eu queria. 0, 1, 1, 0, 0, 0, estou selecionando de baixo, 1, 1, aqui eu estou selecionando o meu I3. Então, ó, meu comportamento está ok, tá? Espero que tenha ficado claro, né? E pratiquem, tá? Tanto a expansão quanto a redução de multiplexadores.